A obra destinada para o grupo 6 se chama Os Sertões. Porém, antes de começar falando da obra, como dividimos em 4 tópicos, irei falar um pouco sobre o autor, Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em 20 de janeiro de 1866 e faleceu em 1909, com apenas 43 anos. Há quem diga que a sua morte foi trágica, pois o seu assassino nunca sofreu uma punição. Foi absolvido no tribunal da época. Jornalista, escritor e militar, Euclides iniciou sua trajetória no mundo da escrita no jornal A Província de São Paulo, hoje conhecido como Estado de São Paulo. Iniciou como jornalista, relatando conflitos como a Guerra de Canudos, por exemplo. Foi assim que o escritor inspirou-se para a produção do livro Os Sertões, narrando fatos vividos na guerra. Após seu sucesso, foi reconhecido por seu trabalho, como sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 1903, 6 anos antes de sua morte. Euclides foi morto pelo amante de sua esposa, Ana Ribeiro, evento conhecido como a Tragédia da Piedade. Como já disse, o assassino nunca sofreu nenhuma punição para o crime. Atualmente, suas obras continuam sendo respeitadas em um âmbito nacional, com traços regionalistas e características pré-modernistas. Euclides teve seu trabalho reconhecido ainda em vida, mas principalmente após a sua morte. A obra Os Sertões é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Inicialmente, Euclides foca na descrição do sertão, o local onde será desenvolvido o enredo. Aponta para aspectos da paisagem desde o relevo, a fauna, a flora e o clima árido. Segundo ele, a paisagem do local distante do litoral indica a exploração do homem durante anos. A obra Os Sertões foi publicada em 1902 e é considerada pré-modernista, tendo em vista o poder crítico e as profundas convicções sociopolíticas que se destacam na literatura. Em Os Sertões, Euclides usou uma linguagem rica em termos científicos. Apresentou nessa obra, no qual o tema principal é a Guerra de Canudos, um verdadeiro retrato do Brasil no fim do século XIX. Discutiu problemas que transcendem o conflito que ocorreu no interior da Bahia. Quanto à obra, tem uma narrativa que mistura literatura, sociologia, filosofia, história, geografia, geologia e antropologia. O autor, adepto do determinismo, teoria que afirma que o ser, o homem, é influenciado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico que vive. Os Sertões ficou dividido em 3 partes: terra, homem e a luta. Por que ele começou pela terra? Porque, de acordo com o pensamento determinismo, é necessário entender o meio em que o indivíduo vive primeiro. Então, na primeira parte, ele começa fazendo uma descrição detalhada, mostrando as características do clima, o lugar e principalmente da seca. De acordo com essa análise que ele faz, Euclides deixa claro que os problemas que o sertanejo enfrentava estavam diretamente ligados com a terra, e a maior calamidade do sertão era a seca, tendo o homem como agente principal causador da destruição geológica. Na segunda parte, que é o homem, ele faz uma análise do homem sertanejo. Ele começa a descrever os seus costumes, a crença, sua raça, seu comportamento, por que esse homem era tão sofrido, estava constantemente lutando, sofrendo, mas ao mesmo tempo tão forte. E como ele estava sempre lutando, sofrendo, ele acabava se isolando, vivendo num meio retrógrado. E, de certa forma, ele acabava não conseguindo acompanhar o processo de civilização do progresso. O homem, estando isolado, ele acabava ficando permeado da religiosidade e superstições. Agora, na terceira parte, a luta,
Vamos começar falando sobre o Antônio Conselheiro, que foi muito importante no movimento messianismo. Era um movimento que prega a salvação da humanidade através do Messias, que no caso era o Conselheiro, que se destacou nesse movimento. Ele pregava a palavra de Deus, ele era contra os impostos, ele achava que o governo não deveria ser laico, e com isso as pessoas foram apoiando ele foi ganhando fiéis, ele começou a ter uma grande influência sobre aquele povo. De uma certa forma ele incentivava eles a desobedecer às autoridades. Então depois de um tempo ele reuniu esses fiéis no arraial de Canudos. E aí a gente já vai começando a falar sobre a Guerra de Canudos, que os republicanos se sentiram ameaçados por esse povo, porque como esse povo deixava claro que eles também eram contra o governo, os republicanos achavam que se é contra o governo é a favor da monarquia, mas na verdade não era bem assim. E então os Canudos deram a entender que eles estavam se armando para atacar as cidades vizinhas com o objetivo de chegar até a República e derrubar, mas não era bem assim. Então o governo não ficou parado, decidiu se movimentar também, organizando algumas expedições, mas só na quarta tentativa de derrubada de Canudos ele de fato conseguiu a execução da maior parte da população. Então, essa foi resumidamente a Guerra de Canudos. As 3 primeiras expedições fracassadas do exército brasileiro contra os sertanejos gerou uma repercussão muito grande, reforçando a ideia de que Canudos era um perigoso núcleo monarquista, era uma ameaça ao país e precisava ser eliminado a qualquer custo. Então aí a gente percebe que durante muito tempo as pessoas realmente achavam que os sertanejos eram os vilões da história, até surgir o Euclides, que publicou a sua obra 5 anos depois da Guerra de Canudos e expôs a realidade do povo sertanejo, desconstruindo aquela imagem idealizada que cercava aquele conflito e mostrando também para as pessoas os dois lados da história e, consequentemente, confundindo os papéis de vilões e mocinhos daquela guerra. Então, essa obra também serviu para desencadear uma mudança na imagem que o restante do país tinha sobre o povo sertanejo, justamente por não conhecer aquela cultura. Inclusive, como até mesmo o autor, como Euclides era um republicano, ele também tinha um preconceito. E quando ele chega em Canudos, que ele estuda e analisa a fundo aquele povo, ele não se limita em descrever aquela cultura e comparar com as demais regiões do Brasil. Inclusive, ele vai fazer várias defesas ao povo sertanejo, como por exemplo aquela frase que ficou famosa, onde ele diz que o sertanejo é antes de tudo um forte. O Euclides vai criticar o nacionalismo exacerbado daquela sociedade litorânea, que foi tão ignorante a ponto de não conseguir enxergar a realidade da sociedade mestiça e agiu às cegas de forma covarde, cometendo um crime contra si própria e matando milhares de sertanejos. Portanto, essa obra também serviu para denunciar e desconstruir o mito heróico do exército brasileiro, mostrando o crime que o próprio exército cometeu, agindo de forma cruel contra os sertanejos e matando milhares de pessoas no seu próprio país. A obra também serviu para expor o contraste sociocultural que separava o nosso país em 2 Brasis: o Brasil das elites, que era o Brasil do litoral, um Brasil mais desenvolvido política e economicamente, e o Brasil do sertão, que era um Brasil assolado pela fome e pela miséria, que estava inclusive enfrentando uma crise. Um Brasil esquecido pelo Congresso, que beneficiava somente o restante da população do Brasil. Então, nisso, o Euclides retrata que o conflito de Canudos não se tratava apenas de política, mas se tratava de uma questão mais social, que tinha não só o problema da desigualdade, como também da exclusão social dos sertanejos
ao resto do Brasil. Com a prosa, ao mesmo tempo científica e artística, Euclides da Cunha evidenciou pela primeira vez na literatura brasileira o protagonista sertanejo, com traços e condições realistas, se afastando das figuras idealizadas heróicas, até então comum em nossa literatura.